Vamos lá, galera, falando um pouco mais de artes marciais aqui, artes marciais chinesas. Vamos falar um pouco da sua criação. Eu acredito que toda cultura, no início dos seus povos, eles criaram alguma forma de defesa para se defender contra os animais, para caçar ou para lutar ou contra outras tribos. Foi dessa forma que foi criado o Wushu, que a gente tem esse termo usado na China e depois foi desenvolvendo ao longo dos anos. Que eles desenvolveram as primeiras lanças, desenvolveram as primeiras técnicas de agarrar, que nem tem no Brasil, que seria o wrestling, né? O uka-uka, a luta indígena, e o arco e a flecha para caçar os animais. Foi dessa forma que foi se desenvolvendo o Wushu. Ao longo dos anos teve outros nomes, né? Outros nomes do Wushu. Eu não vou citar aqui para vocês, para não ficar fazendo uma confusão, mas depois foi adotado o nome Wushu, que é a tradução correta para artes marciais, né? E falando ao longo do tempo, as primeiras lutas que foram desenvolvidas na China foi o Shuai Jiao, que é a luta de corpo a corpo, que teve algum outro nome, e ao longo do tempo também, hoje o nome adotado é o Shuai Jiao, e também teve o Quan Jiao, que é técnicas de punho e de chutes, de pernas, né? Isso foi as técnicas de golpes de corpo a corpo. E na guerra foi desenvolvido as técnicas com a lança, com o sabre, com a espada, todo o armamento de guerra. E o chinês sempre foi muito criativo nessas táticas de guerrilha, né? Sempre desenvolvia cada vez mais armas diferentes, um arco e flecha diferente, um arco com mais flechas. Então eles foram desenvolvendo armas para a guerra. Então todas essas armas foram armas do Wushu. Depois, com o tempo, quando foi entrando a pólvora, foi entrando outros tipos de armamento, foi deixando de lado os armamentos e só que ainda os soldados precisavam de treinamento. E dentro do treinamento sempre manteve o treinamento de wrestling chinês, que inclusive o wrestling chinês foi uma luta que foi adotada pelo imperador Huangdi para treinar os seus soldados. Eles eram especialistas em wrestling chinês, o Shuai Jiao, e especialista em lança e sabre, que eram as armas que era currículo para os soldados ser guardas imperiais, assim. Então, esse tipo de trabalho, depois, quando foi tirado o armamento dos soldados, eles foram preservar a cultura. Então, para preservar a cultura, foram desenvolver a arte marcial como esporte. Então, eles resgataram as técnicas de wrestling, as técnicas de Quan Jiao, de socos e chutes, e colocaram no esporte de combate, e depois também o armamento, a lança, a espada, o sabre, todas essas outras armas assim, como uma forma de demonstração de técnicas para ser exibicionadas, entendeu?